Vejamos agora o que é esquema em modelagem de dados. O esquema de dados é a estrutura lógica que descreve como os dados estão organizados e relacionados em um banco de dados. Ele define as tabelas, campos e relacionamentos entre as tabelas, além de outras restrições e propriedades dos dados. Para compreender bem o conceito, analise e reflita junto comigo. Você faz um trabalho de modelagem. Você entende os relacionamentos entre os dados. Você identifica as entidades. Você cria tabelas que representam as entidades. Cada tabela tem vários campos. Você então estabelece os relacionamentos. Pronto, criou o modelo. E agora, como que eu vou colocar esse modelo no banco de dados? Para que então eu possa gravar dados e usar aquele banco para o dia a dia, seja transacional ou DW. Eu pego o meu modelo e represento no banco de dados através de um esquema. O esquema é a organização lógica, onde você representa o seu modelo. Nós podemos também representar o modelo com mais de um esquema. É absolutamente normal. Você pode, por exemplo, ter o mesmo modelo lá no banco de dados, onde você tem um esquema com permissão de gravação e um esquema com permissão, por exemplo, de leitura. São dois esquemas para o mesmo modelo. Só que aí você define, por exemplo, restrições e propriedades para cada esquema. Eu fazia muito isso, por exemplo, quando eu trabalhava como DBA. Cada data warehouse que eu implementava, eu tinha um esquema de gravação, usado somente pelos DBAs, e um esquema de leitura, que era usado por aplicações, usuários finais, etc. O usuário final não tem que gravar no DW, tem somente que ler o DW, pelo menos na grande maioria dos casos. A gravação no DW tem que ser feita via TL. Então, somente quem gravava no banco de dados era o esquema de gravação, que nós, DBAs, éramos os responsáveis. O usuário usava exatamente esse esquema de leitura para fazer as consultas, extrair relatórios e assim por diante. Mas eu posso perfeitamente ter um único esquema atendendo um modelo de dados. O esquema de dados é usado para garantir a integridade dos dados e a coerência das informações armazenadas no banco de dados. Em um banco transacional ou em um DW, o esquema é mandatório e deve ser definido antes da carga de dados. Quando você cria um SGBD, quando você instala um sistema de gerenciador de banco de dados, na sequência você cria o banco de dados, aí você cria pelo menos um esquema. E nesse esquema você vai implementar o modelo criando as tabelas com os campos e relacionamentos. Você faz tudo isso antes de carregar os dados. Então você precisa ter o esquema definido para depois carregar. Aliás, essa é uma característica de um banco transacional de um DW. Você define o esquema primeiro, você então implementa o seu modelo naquele esquema e aí sim você faz a carga de dados. O que é contrário, por exemplo, ao Data Lake, que você não precisa definir o esquema antes da carga de dados. O mesmo SGBD pode ter diversos bancos de dados e cada banco de dados pode ter diversos esquemas. Em inglês, a palavra é schemas, ok? No Data Lake, normalmente não temos esquema pré-definido, mas alguma organização será requerida para o armazenamento. O fato de não ter esquema não significa que você vai jogar os dados de qualquer forma no Data Lake, não é? Senão vira um pântano de dados. Então, algum tipo de modelagem, algum tipo de estrutura, de organização para o Data Lake é necessário. Mas você não precisa criar o esquema completo, até porque quando você grava dados no Data Lake, você não conhece ainda, na grande maioria das vezes, o relacionamento entre os dados. Talvez nem veja os dados. Você pode ter dados no formato zip. Aí você leva para o Data Lake e você não sabe sequer o que tem ali dentro daquele arquivo. Sendo assim, não tem como implementar antes um esquema. Mas algum tipo de organização de modelagem é requerido, mesmo para você ter alguma organização mínima no Data Lake. Se depois for necessário levar esses dados para um outro sistema, aí aplicaremos a modelagem necessária e então criamos o esquema no banco transacional, no DW, e então utilizamos esse esquema para poder criar o modelo, carregar os dados e utilizar os dados para o dia a dia. Muito obrigado e até o próximo vídeo.